muito boa noite, bom final de domingo para você. O Linha de Passe te faz companhia a partir de agora para falar da vitória, da goleada do São Paulo no último jogo antes da Sul-Americana que se aproxima. Vamos nessa na próxima hora e pra gente começar aqui, Vitor Birner, muito boa noite para você, o teu destaque. Tudo bem, Dani? Boa noite a você, ao André, ao Zupac, a Eugênio, a Fundação de Esporte. A atuação que o São Paulo precisava antes da ida, uma semana de treinos, depois de muito tempo jogando meio de semana, final de semana, mesmo sem repetir, a equipe parece que fez efeito. Algumas modificações na equipe que valem ser citadas, principalmente a entrada do Alisson lá pelo lado direito. Foi uma surpresa, do meu ponto de vista. Uma vitória para mim indiscutível do São Paulo e uma linda festa da torcida na arquibancada para dar o tchau, né? Porque provavelmente vai ter muita festa no aeroporto quando o São Paulo estiver viajando, antes do time disputar, depois de um bom tempo, outro título continental. Torcida confiante, satisfeita, teve gol de voleio, teve uma segunda assistência do Igor Gomes, muito criticado também. André Kfouri, boa noite para você, o teu destaque. Boa noite, Dani, boa noite a todos, uma ótima semana desde já. Eu acho que no planejamento do Rogério, em relação ao que ele queria e o São Paulo como instituição queria na noite de hoje, deu tudo absolutamente certo. Os pontos eram necessários, São Paulo volta a ficar numa situação, digamos, confortável na tabela, metade da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso incomodava até algum tempo, consegue ganhar 2 jogos seguidos, isso não acontecia há muito tempo também, agosto do ano passado, se não me engano, o que mostra o nível de irregularidade da campanha do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro de novo, mas essa é uma outra história. Olhando para frente, jogadores em campo que muito provavelmente vão começar a final da Copa Sul-Americana, que é o jogo mais importante em muitos e muitos anos na vida do São Paulo e na vida dos São Paulinos, atuaram bem, conquistaram uma boa vitória. Essa vantagem estabelecida no primeiro tempo permitiu que o Rogério fizesse substituições do ponto de vista de proteger jogadores. Ele não sabia se ia conseguir fazer isso, talvez estivesse planejado, mas dependeria do resultado do jogo em andamento. E o São Paulo ainda consegue um 4º gol para satisfazer o torcedor e terminar essa noite com ótimas sensações. Talvez, Zupa, mais do que o resultado em si, o jogo em si, o resultado seja importante justamente por esse cenário, né? Pensando para frente, olhando para a Sul-Americana. Claro que uma boa colocação também no Campeonato Brasileiro dá uma certa tranquilidade. Por onde você começa a falar dessa vitória? Boa noite. Tudo bem, Dani? Boa noite a todos, boa noite a fã de esportes. Eu acho que o mais importante é a sequência de um condicionamento do São Paulo para chegar mais forte na final da Sul-Americana. Isso vale do ponto de vista técnico, e jogadores estão em processo de recuperação. Isso vale do ponto de vista tático, né, e é o estabelecimento da maneira de jogar. Os lados do campo muito fortes. Hoje de novo, o lado esquerdo do São Paulo muito forte. Eu acho que nos melhores jogos do São Paulo, nas mãos do Rogério, pelo menos nesse semestre, o lado esquerdo se mostrou muito competente. Isso vale contra o Palmeiras, sim. Isso vale contra o Flamengo. Isso espera-se que seja visto no próximo sábado, então hoje foi importante ver esse lado esquerdo mais uma vez decidindo, construindo os melhores momentos do São Paulo e tudo isso convergindo no crescimento anímico do time também, né? Então acho que o São Paulo, além de ter feito um jogo muito seguro, um jogo muito sólido, né, e merecer uma vitória bem tranquila contra o Avaí, se despede de maneira bonita da sua torcida, que também é um ponto muito alto do ano do São Paulo, e vai chegar na Argentina muito bem também do ponto de vista anímico, e vai ser interessante. O Birner falou do Alisson, e eu acho que tem a ver com os mecanismos ofensivos que o Rogério quer que o São Paulo tenha, mas talvez tenha a ver com a observação já do adversário da final, com a melhor maneira de se proteger de um Del Valle, que ataca muito bem pelo lado esquerdo, né? Então ele já fecha um Alisson com o Rafinha, 2 linhas de 4 na proteção, também para sofrer menos no jogo de sábado. Não sei se hoje foi pensando na semana que vem, na grande final, mas se for, para mim já faz sentido. Eugênio, boa noite para você. Para ouvir também o teu destaque, quero saber se você concorda para a gente começar o nosso debate. Em cima disso, né, do posicionamento de hoje, o quanto ele tem a ver já com uma decisão de jogo único? Sim, boa noite, Dani, boa noite, companheiros, boa noite, fãs de esportes. Eu acho que tem, sim, e tem mais do que isso. Tem uma postura do Avaí que, sem a bola, se assemelha muito à postura do Del Valle em campo. É um time que vai procurar bloquear bem, ser um time mais compacto sem a bola, tira a velocidade do jogo. O Del Valle não é um time de correria. E o São Paulo é um time que está acostumado a jogar, especialmente no Morumbi, muito na transição e velocidade. Hoje não teve isso. Hoje teve um time que voltou e exigiu dele, São Paulo, uma construção de pé em pé, aproximação, tabela, triangulação. E isso aconteceu. O São Paulo conseguiu construir
pelo lado esquerdo especialmente, como cita muito bem ali o Zupac, no primeiro tempo, esse tipo de situação, com o Nestor caindo por ali, se aproximando do Patrick, com o Reinaldo subindo, ali saía jogo. E eu acho que é isso que o São Paulo vai precisar muito, além de ter esse controle também do outro lado lá, no aspecto defensivo. Precisa ter muito cuidado, hoje ele não foi submetido a esse tipo de pressão, mas com a transição de lançamento, né? É uma velocidade que não é do jogador do Del Valle, é da bola. Eles gostam de atrair o adversário para o seu campo e buscar a bola longa para entrar no limite da zaga. Tem feito bastante isso. Mas eu queria só pontuar uma situação aqui. O São Paulo pontuou de forma importante também no Campeonato Brasileiro. Sim. Porque esse jogo é o jogo que é a prévia da final da Sul-Americana, mas também não deixava de ser um jogo contra um adversário direto. Claro. Porque o São Paulo ainda corria risco. Se perdesse o jogo, ficaria muito pertinho do Avaí, que está dentro da zona de rebaixamento. Então, essas duas vitórias contra o Ceará semana passada, agora contra o Avaí, são vitórias contra adversários diretos que afastam o São Paulo do risco de rebaixamento. Parece que ele vai contra esses times, e tem outros pela frente ainda na sequência do campeonato, ter uma tranquilidade maior. Isso ainda, além de tranquilizar no Campeonato Brasileiro, dá mais força anímica para que o time chegue mais forte semana que vem no sábado. Até porque o Rogério sempre deixou bem claro, né, e isso parece um alinhamento com a diretoria, que a principal meta do São Paulo, né, nessa temporada é voltar à próxima Libertadores, né? Se der para fazer isso através de uma taça conquistada, muito melhor, que é o que pode acontecer no próximo sábado. Mas dentro do que o Eugênio tocou, o São Paulo já está... E eu, assim, embora a zona de Libertadores ainda seja tratada como G6, eu já olho para G8. 8, né? Por causa das duas finais de Copas, as que envolvem Flamengo, Libertadores e Copa do Brasil, a gente vai ter muito possivelmente um G8. Então, o São Paulo está, nesse momento, 2 pontos do G8. Então, pensando nesse objetivo, vamos trabalhar com o pior cenário. São Paulo não é campeão da Sul-Americana, da Sul-Americana no próximo sábado. Nesse pior cenário, o São Paulo está, nesse momento, se aproximando do seu objetivo, que é uma zona de Libertadores. Então, afasta qualquer discussão sobre rebaixamento, acho que não faz sentido mais a gente pensar nisso para a realidade do São Paulo, e prepara o time para os seus melhores e piores cenários, dependendo do que vai acontecer no próximo sábado na Argentina, quando o São Paulo pode, enfim, voltar a conquistar um título relevante. O Botafogo, Santos e Bragantino, todos com 34 pontos, ainda vão jogar nessa rodada do Campeonato Brasileiro, né? Isso. É bom a gente lembrar que esse é um jogo antecipado na rodada que acontece a partir de quarta-feira, meio de semana. Exato. Mas o Rogério fala, entre outras coisas, que também não gostaria de chegar ao final do Campeonato Brasileiro com nenhum perigo de rebaixamento. E essa vitória, independentemente dos outros jogos, eu acho que ela traz um pouco essa tranquilidade também para que se mude o foco agora para o mata-mata. Sim, traz tranquilidade também, porque vamos também usar a sinceridade aqui. No momento em que o São Paulo abre o placar no jogo de hoje, não era uma boa atuação. 20 e poucos minutos, o São Paulo não tinha criado muito. O São Paulo tinha presença, tinha iniciativa, tinha domínio, mas não tinha tido muitas oportunidades. O gol deixa o Avaí numa posição muito difícil dentro do Morumbi, e o São Paulo cresce e melhora nos minutos finais do primeiro tempo, determinam o que foi o jogo, né? A gente brincava antes do programa que se o árbitro fosse aos vestiários, e olha, gente, do ponto de vista do vencedor, acho que não temos dúvida, né? Vamos assinar aqui um papel e o Avaí volta para casa, os jogadores descansam, todo mundo vai tranquilo mais cedo. Não faria muita diferença. Até o São Paulo conseguiu um quarto gol. É claro que isso é uma brincadeira, né? Antes que comecem a chegar mensagens aqui. De qualquer maneira, eu acho que a atuação, terminado o primeiro tempo, atinge todos os pontos que o São Paulo gostaria de alcançar na noite de hoje, como eu falei no início do programa. E a atuação termina sendo boa. Uma boa atuação contra um time que, obviamente, não é dos mais fortes, mas o São Paulo soube aplicar a contagem de gols, que deixa a torcida que foi o Morumbi satisfeita. O Rogério deve estar aliviado em relação à questão de pontuação, podendo já pensar diretamente na final da Sul-Americana contra o Del Valle, e com jogadores que, acredito, vão chegar nesse jogo em boas condições. Lembra da frase do Rogério? Não posso arriscar. Se alguém tiver uma lesão muscular agora, ele falou isso 2 ou 3 rodadas atrás, perde a final da Sul-Americana. Ao que tudo indica, não haverá problema, depois de um ano muito acidentado no que diz respeito ao departamento médico. Inclusive, que o São Paulo teve. O Del Valle tem um grande problema para a final, porque ontem se machucou o Lautaro Dias, que é o centroavante do time. Teve uma lesão, e não enfim, isso é algo incontrolável, isso poderia acontecer num treino, mas é o que aparentemente aconteceu com o adversário do São Paulo, perdeu um jogador para a grande final.
Sim. Você repetiria, Birner, o time de hoje para a final da Sul-Americana? Tem uma evolução, né, da última semana, assim. Se a gente pegar o jogo do Ceará para o de hoje, eu vejo uma evolução. Você acha que isso vem de treino? Não, eu acho que a escalação ela é viável e depende de como o Rogério vai ler o adversário. Porque, como disse o Eugênio, o Del Valle gosta de atrair os seus adversários e fazer lançamentos longos. O São Paulo, você não precisa pedir para atrair o São Paulo. O São Paulo vai marcar na frente. São Paulo, geralmente, quando marca atrás, é vulnerável. E o São Paulo, quando acerta a marcação mais avançada, o São Paulo consegue tornar situações difíceis para equipes mais fortes que o Del Valle. Como fez contra o Flamengo, por exemplo, quando perdeu no Morumbi, como fez contra o Palmeiras, para citar duas equipes das melhores equipes do futebol brasileiro hoje em dia. E mesmo tendo perdido para o Flamengo, o São Paulo tornou o jogo muito desconfortável. O primeiro jogo foi melhor. Jogo de ida. Né? Então, o São Paulo sabe de jogar assim, e o São Paulo vai fazer isso. E o Del Valle também sabe que o São Paulo vai fazer isso. A partir desse princípio, o Igor Vinícius, para mim foi uma grande surpresa não ter começado jogando, não sei se tem uma questão física, ele estava no banco. Sim. Ele vinha no seu melhor momento, eu digo mais, no seu único momento realmente muito bom, desde quando chegou ao São Paulo. Mas ele vai muito bem no apoio, principalmente. Talvez a entrada do Alisson, né, essa formação de uma linha de 4, que pode variar para a linha de 3, porque o Rafinha pode virar terceiro zagueiro e o Alisson eventualmente pode recuar para o lado direito, seja exatamente o que o Zupac falou e o que o Eugênio completou. Porque o Del Valle joga muito por ali e talvez o Rogério ache que o São Paulo, que vai marcar a frente, precisa ser um pouco mais precavido nesse aspecto, do lado direito, até porque é um jogo único, e o jogo único tem características específicas que são diferentes, um caráter diferente de um jogo de pontos corridos, quando um gol pode causar um enorme impacto na equipe. Ainda mais numa equipe que vive um jejum de títulos importantes como o São Paulo. Como o André disse, é o jogo mais importante do São Paulo em muito tempo. Eu acho que esse jogo só é menos importante, entre aspas, do que foi a semifinal da Libertadores contra o Atlético Nacional em 2016. De lá para cá, esse é o jogo mais importante que o São Paulo tem pela frente. É um jogo que vale título, é um jogo que vai devolver ao São Paulo, se conquistar o título, respeito em nível continental. O São Paulo volta a ganhar um campeonato que tem muita gente que despreza, mas aí eu não posso fazer nada, porque se o estadual era mundial para algumas pessoas, o continente, com todo respeito, não vou dar o termo aqui, para campeonato estadual. Mas, além de, pelas palavras do Rogério, o título garantia a sua permanência para a próxima temporada. Né? E é um título que o futebol do continente olha e respeita, né? Quando o campeão da Libertadores, quando o time que for campeão sul-americano jogar a Libertadores no ano que vem, ele vai ser citado como o atual campeão da Sul-Americana. É um troféu, obviamente não o troféu à altura do São Paulo, do melhor São Paulo, que seria ganhar uma Libertadores, mas dentro das possibilidades do São Paulo, se a gente for olhar a temporada, é um grande feito. Então, tem diversos aspectos emocionais que entram ali. Uma coisa, sem querer antecipar um eventual programa de semana que vem. Claro. Você está falando, se vier o título para o São Paulo, eu acho que tem uma simbologia extra, que seria um título do São Paulo com o Rogério Ceni sendo treinador. Tem, sem dúvida. Porque é o São Paulo de alma ali. Sabe? É alguém que representa o clube. Não é uma coisa assim, a pessoa vira alguém de fora para trazer o São Paulo de volta. Não, é alguém intimamente ligado ao São Paulo. E que conseguiu lidar internamente e principalmente falando de maneira aberta nas entrevistas com diversos problemas internos que o São Paulo tem. Ele fala isso. Ele fala, não sou eu que estou falando, ele fala isso. O São Paulo acabou de aprovar uma mudança estatutária que muda o jogo, né? E que, obviamente, não era coisa para acontecer no clube. Agora, às vésperas de uma... Eu não imagino, por exemplo, o Flamengo, o Palmeiras voltando, se colocando numa situação dessa antes de uma decisão de Libertadores, porque são os clubes mais bem organizados, com seus problemas aqui que a gente tem no futebol brasileiro, entre os vencedores. Você consegue imaginar, em caso de conquista do São Paulo, as manchetes internacionais? Rogério Ceni traz o São Paulo de volta às conquistas continentais. Além de, assim, do ponto de vista prático para 2023... Além de devolver o São Paulo a uma fase de grupos de Libertadores, porque se não for através desse mecanismo, se o São Paulo for buscar uma vaga para a próxima Libertadores através do Campeonato Brasileiro, e é possível, será nas fases preliminares. E isso traz um impacto na pré-temporada gigantesco. Gigantesco, né? Além da questão financeira, é um passo para que o 2023 do São Paulo seja melhor trabalhado, muito grande também. Muito grande. Mas eu tenho uma outra opinião, além da questão de vaga na Libertadores. Eu diria, com toda a seriedade,
se o campeão da Sul-Americana não se classificasse para a Libertadores, esse título não seria menos importante. No contexto São Paulino, sim, agora e há muitos anos. Sim. Mesmo pensando que o último título de expressão foi exatamente da Copa Sul-Americana, conquistado em casa, numa partida controversa que não terminou, né? São Paulo foi campeão da Sul-Americana naquela temporada. Mas agora a vaga, é claro, você conquista a vaga porque você é campeão, né, do torneio sul-americano de segunda prateleira, você vai direto para a fase de grupos e você chega com uma outra imagem em relação a jogar as fases preliminares, etc. Mas o São Paulo precisa... Quando o Rogério afirma categoricamente e coloca até algumas condições, naquela declaração meio polêmica que a gente até agora não entendeu direito, se ele está dizendo se o São Paulo não for campeão, eu vou embora. Ou, se o São Paulo não for campeão, a pressão para eu sair será tão grande e eu não vou criar problemas, eu me mando, não tem problema nenhum. Abre mão da eu, multa. de novo, fico com a segunda leitura e não com a primeira. O Gustavo fica com a primeira. A gente já conversou sobre isso ao vivo no Sport Center, porque ele falou sobre isso 2 vezes, né? Sim. Mas quando ele categoricamente diz temos que ser campeão, o São Paulo tem que ser campeão, é porque essa oportunidade ela é muito importante, ela é muito valiosa para ser desperdiçada. Justamente porque o São Paulo vive, e a comunidade são paulina também vive, uma época de vacas magras, uma época em que os objetivos, aquilo que está ao alcance do clube, não é o que sempre esteve, não é o que são paulinos mais antigos estavam acostumados a vivenciar. Basta lembrar o que houve no título estadual que o São Paulo ganhou recentemente. O que, de novo, independentemente do valor que se dá ao título estadual hoje no futebol brasileiro, se você lembrar que uma geração de São Paulinos não tinham visto o time campeão, não tinham gritado campeão, não tinham percebido uma segunda-feira como campeões, isso também precisa ser colocado na conversa, porque o futebol é sentimento, o futebol acima de tudo. Acima de tudo, talvez, o futebol seja sentimento. Sim. Agora, não se compara, né? Uma Copa Sul-Americana e um campeonato estadual em termos do valor do troféu, o metal, né? O Vitor gosta de brincar com isso. O metal da Copa Sul-Americana é um metal importante, é um metal de valor. Daqui a pouco outro de gelo. Derrete, se o time não ganha, vira crise. Daqui a pouco a gente vai mostrar aqui os lances da partida. Tem um lance polêmico. Há quem diga que o Bruno Silva poderia ter sido expulso por uma entrada. A gente já mostra aqui. Calma, daqui a pouco a gente chega nisso. Mas só para a gente arrematar essa questão da final, acho que o André coloca o título pelo título, né? E eu penso assim também, independentemente do que ele vai acarretar para frente, para a próxima temporada, é um título e um título muito expressivo. E aí eu vou voltar na questão do time. Vocês falaram do Alisson ali, da saída do Igor no momento em que ele estava bem, mas o São Paulo tem uma melhora, na minha percepção, não sei se vocês concordam, em relação ao que apresentou no jogo anterior. E tem mais uma semana agora até essa final, porque conseguiu adiantar essa partida. Vocês manteriam esse time pensando em tudo que envolve, pensando para frente? Vocês arriscariam ficar com o Alisson? O time fica mais, não sei se é arriscar a palavra, mas o time fica mais defensivo? Como é que vocês percebem essa colocação do Rogério? Lado direito mais bem protegido. É isso. Muito mais bem protegido. E que facilita para jogar com linha de 4 se ele quiser também. Eu não entendo como mais defensivo, não. Entendo, assim, o Alisson atuou hoje como um ala. Sim. Equilibrando no campo de um lado o Reinaldo, do outro o Alisson. A questão é, o volume de jogo, de criação de jogadas ofensivas é muito maior pela esquerda. Esquerda, sim. A partir de construção. Mas você pode ter um balanço. Se um lado vai construir mais no toque de bola, o outro lado pode ser mais objetivo. Chegar de forma mais rápida ao ataque. Aí eu não sei se o Alisson faz bem esse papel. Talvez, se você tivesse ali o Igor Vinícius, ele pudesse ter mais objetividade, mais força, mais velocidade para chegar à frente. Mas aí ele perde nesse outro aspecto, que é o balanço defensivo. A recomposição. Acho que o Alisson, não sendo um lateral, ele consegue proteger melhor o Rafinha. A gente está chegando com... E de fato é verdade, por uma questão de característica, que o time fica mais protegido com um atacante ao invés de um lateral. Eu não vejo o Alisson como atacante há algum tempo. Ele é de formação, mais protegido, porém não mais defensivo. Exato. Para deixar isso bem claro. É uma questão de característica dos dois, né? Só para explicar de maneira simples, o São Paulo joga com o Léo, Diego e Rafinha, se quiser, no trio de zaga que o Rafinha faz do lado direito, com a bola. Quando perde a bola, o São Paulo recompõe com 2 linhas de 4, quando é obrigado a voltar, o Rafinha vem para a lateral. O Igor na frente
não marca como o Alisson. Sim. Tem mais chegada à frente, como disse o não marca como o Alisson. Então, a recomposição das duas linhas de 4 fica mais homogênea. E o Alisson é um por isso a jogador escolha. que, ao longo da sua carreira, ele nunca foi visto como... Ele é bom jogador, tá? Mas ele nunca foi visto como um primor do ponto de vista técnico, mas sempre um jogador muito útil pelo entendimento tático dele. Né? Então, embora ele seja um jogador de características ofensivas, ele é um meia atacante com uma visão tática que o ajuda a recompor. E o Igor Vinícius é um lateral que tem no seu ponto forte o aspecto ofensivo, né? Por isso que o time fica teoricamente mais protegido. Ele é mais agudo. É uma função que o Igor Gomes fazia, só que o Igor Gomes não vinha tanto. O Alisson parece que consegue voltar, parece mais um ala do que o Igor Gomes, que parecia mais um meia aberto, né? Se você parar para lembrar, no Paulistão, ele abre o Igor Gomes pelo lado e fecha o Alisson por dentro, né? O Alisson joga por dentro no Paulistão. Chegou a fazer isso. E o Igor Gomes jogando pelo lado, Lembrado, né? E se a gente olhar para o Del Valle, e o Eugênio acompanha muito, né, o futebol sul-americano, o Del Valle tem um jogador que me chama muito a atenção, que é o Chaves, Juaner Chaves, que é o Del Valle joga no 3-5-2, né? O Sornosa é um dos atacantes e joga no 3-5-2. E o ala pela esquerda, que é o Chaves, um jogador de 20 anos de idade, ele é muito bom jogador. E ele é muito agudo. Das categorias de base do próprio Independente Del Valle. E ele ataca demais. Então, quando eu imagino que o olhar do Rogério para o Alisson tem um pouco a ver com o mecanismo para o jogo da final, é olhando para esse comportamento do Independente Del Valle. Então, me parece ser o time preparado do São Paulo. Assim. Acho que nas demais posições tem muito pouco a se discutir, né? Acho que se o Gabriel Neves estivesse em condições, teria uma discussão entre ele e o Pablo Maia. Hoje o Pablo Maia foi o que distou os jogadores titulares. Mas foi bem nos jogos grandes, né? Marcando o Renato Augusto, marcando a Arrascaeta, quando precisa ele sempre é esse cara. Não sei se o Rogério vai... lado, né? Se a gente pegar o primeiro semestre dele, foi muito mais forte, né? Sim. Não sei se o Rogério vai pensar nele para marcar individualmente alguém, o Faravelli ou o próprio Sornosa na grande final. Mas o time é esse, né? O time é esse, com o Luciano e Calleri se movimentando muito, com o Rodrigo Nestor crescendo. Hoje ele deu a sua 10ª assistência, fez um jogo muito bom, primeiro tempo muito bom. E Patrick e Reinaldo no lado esquerdo, que é muito forte também. Então, acho que o time está montado. Sim. O time está montado. André, concorda? Você manteria também Eu, o Alisson? eu concordo, eu acho que essa é a ideia que está sendo executada. Eu imagino que é isso que vai acontecer. Acho que o time que começou hoje tem muita chance de ser a equipe que inicia a final. E o Rogério está... o que ele fez no segundo tempo com as substituições, a minha impressão foi no sentido de proteger jogadores que ele não quer desgastar, nem correr o risco de perder por lesão. Opções para as próprias substituições do jogo de semana que vem também. Isso, também. Quem pode entrar? Um Galopo, o Igor Gomes. E o Éder entra com gol, que é importante para o Éder, né? No jogo passado contra o Ceará, o Bustos entra e faz também, né? Então são jogadores que ele vai ganhando confiança, vai recuperando um pouquinho daqui. Se ele tivesse outra alteração, ele teria tirado o Luciano também, que já se machucou algumas vezes, só que ele foi priorizando, deu ritmo para o Luan, no lugar do Pablo Maia. Luan não está pronto, o Pablo Maia é o único jogador da função, o Colorado não se reafirmou ainda das trocas. O Patrick não aguenta o jogo inteiro, entrou o Marcos Guilherme, ficou até mais do que eu imaginava. O Galopo entrou no lugar do Nestor, também poupando o Nestor, não tem um jogador para substituir. O Galopo não consegue fechar pelo lado, jogando um pouco mais por dentro, precisa crescer. Pode ser um jogador interessante. O Igor Gomes virou reserva, por motivos óbvios, entrou no lugar do Alisson, ainda entrou no lugar do Calleri. Calleri não pode se machucar, seria uma falta irreparável. Eu só tenho uma questão que acho que talvez seja discutir questiúnculas, como se dizia antigamente. Eu tenho dúvida se o Alisson jogou de ala. Eu acho que ele jogou de ponta no 4-1-3-2. Quando o São Paulo marca na frente. A função dele é abrir o campo pelo lado direito, como o Reinaldo faz do outro lado. Sim. Então, isso não é positivo, você chegar nesse momento da temporada com o time em crescimento, achando peças que podem ser híbridas em determinado momento do seu sistema? Não, claro. De novo, o futebol ele é tanta coisa, né, ao mesmo tempo. Uma das coisas que o futebol é essa questão técnica e a discussão infindável, às vezes, com times criativos, com técnicos que gostam de propor, o Rogério é um deles, o debate entre a posição e a função. Sim. Sem preconceito, sem falar posição não existe mais, esse negócio não... Calma aí. Como um atleta jogou uma determinada partida? Ele pode ter feito várias funções. A junção de dentro funções. de um jogo. Isso forma uma equipe. Sem contar as interações, né, com os jogadores que estão perto dele, nas diferentes áreas do campo e tal. E aí,
Jogou como ala, jogou como ponta, depende do sistema, depende do que ele fez na maior parte do tempo. Depende do momento do jogo, depende do momento do jogo. De diferentes maneiras. O momento defensivo ou ofensivo varia, né? O que eu acho que é indiscutível, o papel dele no jogo foi esticar o campo pelo lado direito. E essa é Sabe a ideia do Rogério sobre o Rogério? Na passagem anterior dele pelo São Paulo, para mim foi ruim, acharam uma injustiça mandá-lo embora. E eu acho que era compreensível, porque a tendência era que o São Paulo fosse rebaixado, e ele tinha problemas de relacionamento no elenco. O Petros falava que quando chegou ao São Paulo, os jogadores nem se cumprimentavam, alguns, e o time cada vez mais perdido, e acharam uma injustiça. Essa passagem dele pelo São Paulo, para mim, taticamente, coletivamente, com o que ele tem, ele faz um senhor trabalho. Sim. E ele é criticado. Eu acho uma coisa assim, é uma contradição tão grande assim. Eu acho que ele é criticado. Ele faz um senhor trabalho. Eu também acho. Um trabalho senhor difícil. Trabalho. Um trabalho que tem as digitais variações, dele, né? jeito ele é muito de jogar, responsável uso dos pelo que atletas. acontece. Eu acho que parte das críticas que ele recebe, isso vale para outros técnicos de outros clubes também, é que a gente está vivendo um momento não de supervalorização, mas de um olhar tão forte para os melhores times do país, para Flamengo, para Palmeiras e até o ano passado para o Atlético, né, que esse ano não está mal, que tudo que não for Flamengo, Palmeiras, Atlético, entende-se, não a gente, mas entende-se que não é bom. Só que é preciso entender os limites, né? O São Paulo não vai ser o Flamengo e o Palmeiras agora. O Corinthians não vai ser o Flamengo e o Palmeiras agora. O Fluminense não vai ser o Flamengo e o Palmeiras agora. E eu acho que, às vezes, falta esse entendimento, né? De que existem limites, né? E o Rogério consegue levar o São Paulo. Eu vou colocar uma coisa aqui, obviamente... eu sei que quem vê gosta, mas eu não vou fazer porque quem vê gosta, é porque eu acho que a pergunta é pertinente. Eu não estou comparando os técnicos, nem a capacidade dos técnicos, nem o currículo dos técnicos, nem dizendo que um é melhor que o outro. Olhando o contexto do São Paulo, o elenco do São Paulo, como foi a temporada do São Paulo, os bastidores do São Paulo, alguém acha que, chegado no tempo em que chegou, no mesmo momento, com Abel Ferreira ou com Dorival, o São Paulo estaria melhor do que está hoje? Não dá para saber. É só uma impressão. É impossível responder. É impossível ser exato, mas dá para responder. Eu lembro de uma outra declaração dele, quando ele se dirige numa entrevista coletiva aos São Paulinos, e diz: São Paulino, seu técnico do seu time não é burro, ele é a pessoa certa para estar aqui, neste momento, nesse clube. Para mim, essa é a chave. É isso. Porque o São Paulo precisava de alguém que conseguisse, no departamento de futebol, proteger o time do que é a instituição hoje e o que ela vem sendo há muito tempo. E só alguém com uma estatura diferente das outras, muito larga, muito alta, que pode ter seus problemas no desgaste, relações humanas. Por enquanto parece que não tem, né? Ele pode virar as costas às pessoas, uma outra pessoa pode falar mal dele, mas alguém que tenha tamanho e nome para dizer que tem jogador indo embora do departamento médico fazendo tratamento a 1h da tarde. Quando eu estava machucado, eu ficava aqui até a 1h da manhã. A piscina não tem água. Outro dia eu cheguei aqui, tinha uma cadeira e uma mesa dentro da piscina. Essa foi a melhor. E a discussão com ele é assim: mas Rogério, a piscina é pouco usada aqui, ela não é usada. É claro, você já viu alguém usar uma piscina sem água? Vazia. Ele perguntou isso para uma pessoa no São Paulo. E depois criticou o departamento médico, ganhou a torcida num determinado momento do campeonato estadual, a partir do instante em que ele começou a fazer essas críticas. Falou a questão salarial, nenhum diretor sequer vazou uma reclamação. E isso tem a ver com a trajetória de um time no ano. E tem mais uma coisa que eu queria colocar aqui, que eu acho que vale a pena a gente discutir. O título da Roma na Conference League na temporada passada foi uma coisa muito interessante no momento pós-pandemia do futebol, porque virou um pandemônio. A cidade, o time, uma equipe que não tem aspirações nesse momento a ganhar a Liga dos Campeões, a ganhar a Liga Europa. Talvez tenha a Liga Europa, mas estava ali numa competição nova, teoricamente, praticamente terceira linha, e virou uma coisa maravilhosa do ponto de vista das pessoas que viram participarem daquilo e tal. É preciso entender que nem todos os times, em algum momento da sua trajetória, por mais brilhante que tenha sido no passado, estão em condições de lutar por uma Libertadores aqui no nosso contexto sul-americano. E ganhar a Sul-Americana é uma coisa maravilhosa. Não é a segunda divisão da Libertadores. É um campeonato, é uma Copa. O atual campeão joga a final da Libertadores esse ano, né? É título internacional, sabe, André, é troféu.
Entendeu? Então, imagina o que acontecerá com a torcida do São Paulo. Eu queria voltar, Zupac. Vocês vão ver a festa do São Paulo na ida ao aeroporto. Eu posso estar enganado. Vão fazer uma festa que as pessoas vão ficar impressionadas. Posso estar enganado. Vocês vão ver. Olha só para não voltar, que eu queria voltar na questão do Ceni, antes da gente passar adiante. Sim. Eu acho que o Ceni ainda é um técnico jovem, que, como todos os técnicos, jovens ou mais velhos, comete erros pontuais. Lógico. Em jogos aqui, decisões aqui, acolá. Até pelo perfil dele, de ser um cara de mexer, né? Ele bota a mão, né? Então ele errou sujeito, né? em alguns jogos ao longo da temporada. Ele está completando o 6º ano como técnico, só para reforçar. Mas ainda é um técnico jovem. Novo, lógico que é novo. E é normal que se critique decisões pontuais dele. Evidente. E a gente está aqui para isso e outros estão aí para isso. A questão é o tom da crítica. Porque em alguns momentos há uma máquina de moer treinador. Sim. Como no início do ano havia uma máquina que moeu o Silvinho e uma máquina que, assim que o Silvinho caiu, estava apontada por Rogério Ceni. Que foi justamente aquele momento em que ele se posicionou. Exatamente. E ali ele começou a virar o jogo. Sim. Inclusive, na estreia do Vitor Pereira, é contra o São Paulo do Rogério, e o Rogério vence por 1-0. Consegue vencer o jogo. Eu tenho para mim que o Rogério deveria ser o técnico do São Paulo por um longo prazo. Para que ele pudesse construir o São Paulo dele. O São Paulo precisa ajudá-lo, né? Precisa ajudá-lo. Ele não tem que, a cada semana, vir batendo no peito e dizer, não, se eu perder, eu saio. Porque a identificação é gigantesca. É um profissional que vai se transformar num dos principais brasileiros na função nos próximos anos. Está dentro do clube que ele ama, um clube que precisa ser reconstruído e ele é o cara mais indicado para reconstruir. Não adianta você pensar em, não, demite o Rogério Ceni, amanhã vem, qualquer um que seja. Vem um técnico que vai ficar 1 ano, 6 meses, 3 meses, troca, passa outro. Nenhum vai ter, hoje, dentro do cenário que existe no futebol brasileiro, nenhum vai ter a identificação do Rogério, o carinho que o Rogério tem, o comprometimento que o Rogério tem e a identificação que é muito importante internamente para os jogadores que chegam e olham, caramba, esse cara é muito grande aqui. E externamente, para todo mundo. E até esse tamanho dele é importante para suportar as oscilações, né? Porque acho que um técnico menor na história do São Paulo, e qualquer técnico seria menor dos vivos atuantes no mercado, né? O Muricy não está mais no mercado de técnico. Qualquer outro técnico, em uma oscilação natural de temporada, tende a sofrer muito mais do que o Rogério. A história Qualquer dele outro protege, técnico né? teria sido demitido após a final do Campeonato Paulista. Isso, então o cara com o Teria tamanho sido dele... demitido. E é justamente quando vem essa declaração que o André cita, né? Sim, de sou que ele burro, tem né? uma força, A um forma peso. Ele foi como- depois do 2-1, na verdade. E eu acho que, assim, a prova desse crescimento dele é o fato de, depois que ele assume, ele ser o rosto e a voz do São Paulo e ser ele o único homem possível a criticar essa diretoria de maneira aberta, sem que isso gere uma crise no clube. Então, assim, ele também entende, para completar o que o Eugênio falou e de passar, Zupa, a questão de crescer como treinador. Ele é inteligente o suficiente para saber do peso dessa Sul-Americana. E aí entra a questão da saída. Eu entrego o meu cargo. O São Paulo não vai demiti-lo. Não, e não vai demiti-lo. E assim, eu tenho a impressão de que ele se referiu à posição dele mesmo, como o André citou. Ficou dúbia, mas a impressão que eu tive é que ele quis dizer que se o São Paulo não for campeão, ele vai embora. E aí, isso pode ser só uma frase da boca para fora para as pessoas ficarem comovidas. Não, pelo amor de Deus, fica. Isso pode ser uma declaração pensando no lado econômico, de que se o São Paulo não ganhar a Sul-Americana, o São Paulo talvez não vá para a Libertadores. Isso impacta no orçamento, isso impacta no investimento. E ele falou que ele quer ter chance de brigar por títulos, né? Então, isso sugeriria um São Paulo investindo pouco na próxima temporada. Isso talvez não seja interessante para ele. Acho que tem isso também. Tem tudo isso. O que eu acho interessante, e o André falou sobre a importância da Sul-Americana, etc. e tal, recentemente, na Brasil Futebol Expo, né, a feira que teve há pouco aqui em São Paulo, eu assisti uma palestra do Rui Costa, que é o gerente de futebol de São Paulo. E ele explicou um pouco do projeto do São Paulo, o que o São Paulo está pensando, e as coisas fazem sentido, né? Por exemplo, o São Paulo, ele tem como grande meta voltar a ser o São Paulo, né? O São Paulo que todos nós vimos aqui, né? De mais perto, de mais longe, o gigante São Paulo. E o São Paulo entende que, para isso, antes de chegar a ser o melhor time do Brasil, antes de chegar a ser o favorito para a Libertadores, ele precisa cumprir etapas menores para se condicionar a ser
aquele São Paulo. E aí, ano passado, quando o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista, a discussão era sobre a maneira que o São Paulo tratou a competição, Copa do Mundo e tal. E agora a gente olha para a Sul-Americana e são caminhos similares, porque o que eu ouvi do Rui Costa, que o São Paulo entende que a melhor maneira de ele voltar a ser uma potência nacional é ele primeiro se consolidar como uma potência estadual. Que o São Paulo deu tantos passos para trás que ele precisa ir com cuidado dos passos para frente. Que a hora que ele se estabelecer de novo, se ser reconhecido de novo como uma potência regional, ele vai estar mais pronto para se afirmar como uma potência nacional. Por isso que para o São Paulo é importante brigar pelo título do Paulistão sempre nesse momento atual. E quando a gente olha para as ambições continentais de um tricampeão da América, para o São Paulo voltar a ser o São Paulo da Libertadores, é muito importante ganhar a Sul-Americana, né? Então, ganhar o torneio nacional menos relevante e ganhar o torneio internacional menos relevante são passos importantes para se consolidar e se preparar para voltar a ser relevante na mais alta potência, como o São Paulo sempre foi. O paralelo está no Atlético Paranaense. Isso. Que vai fazer a final da Libertadores esse ano e estabeleceu como meta ser campeão mundial. Você pode até olhar, nossa, mas o Atlético Paranaense pretende ser campeão mundial? Ué, por que não pode estabelecer essa meta? Para chegar lá, ele precisa ganhar uma Libertadores. Mas antes, ele ganhou 2 vezes a Sul-Americana. Isso. Ele ganhou recentemente a Copa do Brasil. Então, ele foi fazendo justamente esse caminho. Ele foi se solidificando na base para tentar um salto mais alto. Ele está hoje numa condição de postular o título da Libertadores. Acho que tem só afinal, está na final. diferença aí E quando chegaram ao a gente Mundial faz no ano que vem. essa Se vai ganhar ou não comparação a que é do Libertadores, peso, né? é outra Porque história. o São Paulo já esteve em prateleiras muito mais Isso. altas. Sim, é histórico, é o peso do jeito que o histórico. Atlético Mas eu acho que ainda não. o River quer voltar e outro mas quer esse chegar. processo É isso. do São Paulo retomar um espaço em nível nacional e internacional se assemelha a esse processo que o Atlético Paranaense está fazendo. Salvo engano, o River ganhou uma Sul-Americana no Óbvio, da Libertadores. antes de ganhar a né? Libertadores. 2014. Sim. É que a questão do Com o São, Gallardo. é que a questão do São Paulo, eu acho que tem muito a ver com a parte financeira e política. Eu acho que esse é o grande dilema. Dentro de campo, o projeto do Rogério tem lógica. Tem toda a lógica. Porém, se o São Paulo não resolver as suas questões financeiras, se não conseguir passar o ano pagando salário para os jogadores, se não ficar dependendo de uma venda do Antony para ter um superávit interessante, né, e usar esse superávit para o pagamento de dívidas, porque a venda do Antony, vamos ser bem diretos, a venda do Antony é gestão Leco. Não é gestão anterior, tá? A gestão Leco foi uma gestão muito ruim na parte financeira. Não ruim, não. Foi horrorosa, foi trágica. Mas não é mérito da atual gestão. Então, quando você coloca ali, e eu não sei se entra no balanço ou não, desse superávit o que falaram, mais de 100 milhões de superávit, se entra o dinheiro do Antony nisso, tem que saber se entra ou não entra, mas se entra, no caso, mesmo que entre parcelado, mas é contado ali, contabilizado, o São Paulo não vai pagar suas dívidas. Se o São Paulo não pagar suas dívidas e não tiver potencial de investir, o futebol hoje em dia, basicamente, é você conhecer o esporte, entender os processos internos e principalmente ter dinheiro para Gerar gastar. receita. Dinheiro. E o São Paulo não parece que está resolvendo isso na velocidade necessária, se é que está resolvendo, mas na velocidade necessária para acompanhar, de repente, o projeto de futebol que em campo parece interessante do treinador. Mas ganhar os títulos menos relevantes, embora eles sejam menos relevantes, também é um caminho, né? Sim, Porque uma das maneiras de você cuidado incrementar a receita é com premiação. Concordo né? totalmente. Não estou comparando as situações, mas eu gosto de falar sempre que resultados de campo muitas vezes enganam. A gente tem o maior exemplo do time que ascendeu mais rapidamente da história dos pontos corridos de volta à elite do futebol brasileiro em um torneio, que é o Cruzeiro, que ganhou 2 Copas do Brasil, que era tratado como time igual a não sei o quê, começou a se afundar financeiramente, além de outras coisas. Não estou comparando as situações da honestidade da gestão do Cruzeiro com a atual gestão do São Paulo, para ser bem claro. E depois disso, passou 3 anos na segunda divisão, depois de ganhar 2 Copas do Brasil em seguida. Ou seja, resultado pode enganar. O que vem fora de campo tem que acompanhar o resultado de campo, porque aí as coisas passam a ser mais sólidas, consistentes, e elas se repetem ano após ano. E essa construção que você fala passa a ser mais viável, mais possível para a equipe. E eu acho que nesse momento, a gente está vendo um São Paulo que no Campeonato Paulista brigou para ser campeão. Na Copa do Brasil esteve perto dessa discussão. Sim. Na Copa Sul-Americana está nessa discussão. Só não está no campeonato. Quer dizer, só não está, não. Não está definitivamente numa discussão maior no Campeonato Brasileiro, porque abriu mão um pouco do campeonato. Eu sinceramente, sou curioso para saber, e nunca saberemos, qual seria o papel do São Paulo no Campeonato Brasileiro se não existissem as Copas. Eu acho que estaria brigando de verdade por uma 5ª, 6ª colocação no campeonato. E acho que seria aceitável. Então, a gente está falando de uma temporada como um todo
interessante do ponto de vista de resultados e de trabalho, com um time que se adequa à realidade do São Paulo. Sim. Com contratações mais modestas, as mais volumosas no começo do ano não deram muito certo, o Nicão principalmente ainda não deu, mas é um time jovem. Então acho que o São Paulo vem construindo uma temporada sólida, uma temporada interessante, com um time que faz sentido com a realidade financeira do clube. E eu acho isso um ponto positivo. Só para a gente não perder, esse é o lance polêmico da partida, né? O começo do jogo ali, o Bruno Silva tomou um cartão amarelo pela entrada. Opinião de vocês, o cartão amarelo foi pouco, merecia um vermelho? Acho justo o amarelo. Acho que vermelho seria exagero. Eu acho que a discussão do vermelho passa muito pelo histórico de quem cometeu a falta, que é o Bruno Silva, que é um jogador bastante violento. Para pontuar, não foi uma falta. Uma agressão. O jogo já estava... a falta foi no lance anterior, né? Já tinha sido marcada, era uma falta contra o São Paulo. E aí a bola vai correndo e eles vão disputar para quem pega a bola primeiro. Isso. E aí ele divide ali com o Nestor. Tanto que o Nestor também leva o cartão amarelo. Porque os dois vão para uma discussão, uma disputa de bola, no lance que já está parado. Essa é a interpretação. Se você acredita que a agressão, independentemente de ser forte, fraca, machucar ou não machucar, é uma questão disciplinar, não é um lance de jogo, ele tem que ser expulso. Para mim, esse é um cartão vermelho que berra mais do que o seu Rosa aqui ao meu lado, Dani. De tão vermelho que era para ser. Está muito bonito, seu Rosa. Obrigada. Eu gosto. Eu discordo. Eu não vejo agressão. Muito vermelho, cara. Eu vejo uma disputa de bola desnecessária naquele momento. Depois ele ainda enfia o dedo no olho do Calera, ele foi dar 2 amarelos. Podia escolher, ele podia ter sido expulso 2 vezes no mesmo lance. Mas tudo bem. Ele procura, o Bruno Silva procura muito esse tipo de lance. Eu acho que isso acende a discussão ainda mais. Mas é porque eu acho que quando a gente olha para o efeito, aí eu vou um pouco na linha do André, né? De se foi forte o suficiente, se machucou ou não, a gente acaba se perdendo na questão disciplinar. Eu teria dado o vermelho. Dá uma olhada nisso. Isso é muito vermelho. Olha, eu vou te falar. Eu respeito, obviamente, todas as posições. E não estou falando da boca para fora. Bem bobo, eu estou falando que porque eu estou aqui na frente deles, ambos sabem disso. Eu adoro o trabalho do Zupac, eu adoro o trabalho do Eugênio. Também gosto do seu, tá, André? Não é porque você concordou comigo, tá? Você sabe disso há muito tempo. Obrigado. Mas eu entendi, assim, eu tô espantado que vocês falaram que são lance de amarelo, mas respeito, assim. Tô tentando entrar no raciocínio, porque pra mim isso é muito cartão vermelho. Ele flertou com o perigo, acho que ele foi imprudente, mas acho que é um lance que é possível de administrar com o amarelo. É isso que eu interpreto. E o dedo no olho depois? Não, pois é brincadeira, pô. Confesso que eu não vi. Eu fico imaginando se acontecerem lances como esses. O dedo no olho eu não vi. Eu fico imaginando se acontecerem lances como esses no Campeonato Brasileiro, após cada jogada, e o juiz simplesmente deixar assim, o cartão amarelo, tá bom. Vamos repetir isso em todo jogo, vamos ver o que acontece. Depois da semifinal da Libertadores aqui no Allianz Parque entre Palmeiras e Atlético Paranaense, o Abel falou, eu nunca na minha vida vi uma agressão ser punida com cartão amarelo. Lembra aquele lance da cotovelada? E, ó, se ele tivesse vendo esse jogo, ele teria visto mais uma vez. Bem-vindo Abel Futebol Brasileiro seria mais uma vez. Segunda vez. É a 10ª vez. E aí, essa seria a falta do Calleri? O gol é irregular. O gol é irregular. O VAR não poderia ter deixado passar o puxão de camisa de jogador que talvez disputasse o lance. O gol é irregular. Eu já discordo também de novo. Engraçado, essa também não vejo. Eu discordo de novo. Eu acho que é muita filigrana. Precisa pegar muito a detalhe, é uma disputa dentro da área. Olha lá, a reclamação é muito visível, assintosa, é muito enfática. Mas a reclamação sempre acontece mesmo quando não há nada, né? Concordo que você não pode decidir pela reclamação. Só estou dizendo que as coisas são compatíveis. Né? Para mim, o gol é irregular. O VAR não deveria ter deixado passar. Eu acho que esse lance é o puxãozinho de camisa, né? Então sempre pode, tudo bem. Mas se marcasse no futebol brasileiro, eu não ia questionar. Para mim fica na conta da tal disputa por espaço na área. Por isso que eu falei bota o braço aqui, puxa dali. Não é um lance que, para mim, seria suficiente para... Na disputa de bola. Para a gente fazer intervalo. E acho que o fato de não ter tido nenhuma interferência no lance em si atenua. Acho que se fosse um jogador que disputaria a bola e que não disputou por esse... Ele poderia disputar. Mas a bola não foi nele também, né? E eles estavam disputando espaço ali. Eu não anularia o gol. Acho que, inclusive, o VAR, para tirar desse lance que poderia disputar, você tem que abrir o ângulo inteiro, a câmera inteira, e ver se não tem ninguém puxando lá do lado aberto, que poderia estar em algum lugar ali também. Porque ele vem por trás do Diogo Costa, é o futebol, André. Se for alguém que está no canto da área, que voa, né? Alguém que tem a capacidade de voar. Que ele ia chegar na bola, você sabe que ele ia chegar na bola. Se ele for puxado na quina da grande área, ele
poderia estar dentro da pequena área também, se ele não fosse... Se o rebote, ele ia chegar lá. Se ele voa, ele poderia chegar. E só pra ser claro, não pegar no pé, o Nestor, que tomou cartão amarelo daquele lance, ele chega atrasado numa bola, chuta no primeiro tempo o jogador do Avaí e merecia ser expulso pelo segundo amarelo, o Rodrigo Nestor também, tá? Tá bom. Intervalo no Linha de Passe, na volta a gente fala de seleção brasileira, mudanças na equipe de Tite para enfrentar a Tunísia nessa semana. A gente tá voltando já. Showzinho,